Eu não dou conta, gente. Eu gosto muito da secretaria de até por principal, eu vou poder ficar, porque mas na verdade o secretário. Acho que a gente. Tá todo mundo aí, Joe? Ah, chegando gente. Joyce, onde você achou a Giovana? Um segundo, ela já abriu a reunião de novo. Por isso que eu já estou sugerindo aí, lindamente, que ela assuma belíssimamente as funções. Gente, acho que a gente não sei se ficou clara a questão de secretário, mas é o que a Joyce falou mesmo aí, é um trabalho um pouco mais assim, exaustivo no sentido de documentação, tudo que é documento que envolve o nome das pessoas, que envolve eleição, que envolve votação, é de responsa, né? Mas é importante que tenham duas pessoas, e apesar de serem duas pessoas, como a Joyce falou, muitas vezes na nossa antiga composição, tinha que fazer texto para brigar com a Câmara, a gente falava, fulano, você que escreve bem, vem cá, e aí depois a gente junto, né, compilava e acertava, então assim, não é um trabalho solitário, não é para ser, né, assim, a gente não é para jogar tudo para uma pessoa só e largar ela lá abandonada, e também nem precisa ser um trabalho assim, eu já sei tudo, pode vir do zero, inclusive, que a gente vai ajudando, né, até tão inovador. Vamos lá. Quem se candidata a secretários, independente de ser primeiro ou segundo? Arnaldo, você quer falar ou você quer se candidatar? Não, levantar a mão é para falar. Eu gostaria só de justificar. Eu sei que vocês me amam demais, né? Assim, pela minha extrema capacidade e pela minha beleza extrema também da minha barba. Não, mas sério agora, pessoal, eu quero mesmo colaborar com todo mundo e tal, mas infelizmente eu não vou conseguir me dedicar da maneira que o Conselho merece e precisa, porque agora eu vou começar o projeto lá da fanfarra em dois locais, da minha fanfarra lá no Jardim São Valentim e outro lá na Escola SESI. Nós estamos montando uma banda marcial lá na Escola SESI, então de maneira nenhuma eu vou conseguir me dedicar da maneira que o Conselho precisa. Então, eu deixo isso, além de deixar assim para novas pessoas, sangue novo e tal, e se eu fizer isso... Técnica aqui, todo mundo subiu da nossa tela, mas está tudo sob controle, eu acho. Não, eu estou vendo todos vocês. Peraí, Arnaldo, só um minutinho. Então, assim, se eu me candidatar, a minha mulher primeiro me mata, depois ela se separa de mim. Então, eu vou deixar quieto. Entendi. Gente, a gente precisa de candidatos a secretários. O som está muito ruim. O som? Pronto, elogiamos a Giovana, já cagou todo o negócio. Não pode elogiar. Brincadeira. Pessoal, coloca em mudo o som do Conselho e deixa o som aberto do celular do Almir. Aí quem quiser falar, pega o celular, fica melhor. Porque o problema que está dando é justamente lá no som do Conselho, e a câmera também parou. Então, porque apagou a TV aqui, o Benito está acertando tudo uns quadrados aqui, que eu não estou entendendo nada. Peraí, gente, a Giovana está falando, vou passar para ela, senão vocês não ouvem. Só estou falando que eu não me candidato para secretária porque eu estou num período de transição aqui em Pirassununga, porque eu estou pleitando para mestrado e tudo mais, então eu estou para tentar ir para São Paulo fazer mestrado lá, e se eu passar,
eu não vou poder vir nas reuniões presenciais como secretária, por isso. O Rafa tá fazendo, tá bom. Gente, eu assim, longe de mim, eu conheço uma pessoa assim que também ama conselhos, que é uma das também, eu que é ser uma boa secretária. Inclusive, já foi presidente de outros conselhos. Já estava presidente. Eu acho. Pega aí, mais. Pessoal, o microfone. A gente tá aqui, eu tô com o meu celular aqui, vocês estão ouvindo? Agora sim, quando você fala sim, mas outras pessoas como Tá falam, não. acertando, é que tá acertando o monitor ainda aqui pra gente. Ah, tá. A Deise acabei não pegando, que ela falou que está cortando bastante. A gente não consegue ver vocês, tá? Voltamos, gente, estabilizou. Voltamos. Vamos lá. Não, você não vai fazer isso, não. Almir, tá me ouvindo? Tô. Deixa eu dar uma palavrinha só antes de continuar. A princípio, um recado antes. A Joyce pediu para o Benê pegar a câmera dela na sala dela, tá? Mas o que eu queria falar é o seguinte. É a minha opinião, tá? A minha última opinião como presidente desse conselho é que possa se candidatar ao maior número possível, tanto para presidente, vice, secretário, segundo, o maior número possível de sociedade civil, né? Por quê? Porque já de longa data vem sendo presidido e tudo sempre por poder público, né? E eu acho que é primordial a participação da sociedade civil na presidência, principalmente, tá? Então, quem pudesse candidatar de sociedade civil, se candidate. E eu não voto hoje, mas se votasse, eu votaria em sociedade civil, porque desde que eu comecei aqui, eu sempre disse isso, que esses são cargos que deveriam estar na mão de sociedade civil, tá? Então, essa é a minha manifestação hoje aqui. Obrigado. Obrigado, Machado. Perfeito. Temos uma secretária. Que ótimo. Falta só a primeira. A gente não. É só a dele. Ah, tá. Qual foi a ordem, você viu? Acho que a TV que está bem alta, né? Ó, o Pedro e o Arnaldo pediram palavra. Eu não consegui ver qual foi a ordem. Quem... Foi o Arnaldo. O Arnaldo foi primeiro. Vamos lá, Arnaldo. Oh, desculpa, não, é que eu esqueci de abaixar a mão, foi mal. Ah, danadinho. Fala, Pedro. Foi, meu áudio foi. Quero me candidatar a secretário, só que eu estou com um problema parecido da Giovana, estou nessa fase de transição também, chegar para Pirassununga, ver outros projetos, tentar emendar no mestrado. Então, a minha preferência de cargo é para o segundo secretário, não para o primeiro. Sobretudo para trabalhar nessa parte tecnológica que a Joyce já mencionou que é importante, enfim. Para mim, eu acho que fica isso aí. Também vai pela realidade, entendeu? Então dá no mesmo. Almir, deixa eu interromper mais uma vez aqui, só um segundinho. O Reinaldo está pedindo... Só um minutinho, o Reinaldo, que a Mayra está terminando uma colocação aqui com a Cândida sobre secretário. Passa o microfone para ela. Aqui a discussão nas questões do cargo de secretário, primeiro e segundo secretário, está sendo algumas dificuldades em relação à parte de tecnologia. O Pedro já se propôs, mesmo sendo segundo secretário, ficar com essas questões. E a Cândida, que se candidatou também,
no sentido de que ela faria a parte documental, e eu acho que ninguém melhor do que escrita do que, né, ela. Eu me coloco à disposição, a Deise sabe disso, mesmo sendo do poder público, eu sou uma pessoa participativa, tá? E eu acho que o Machado também é correto quando ele coloca da sociedade civil estar mais ativa. Eu acho que é um dos poucos conselhos que realmente a sociedade civil participa, gente. Então, vocês têm que ir atrás mesmo. E eu acho que primeiro ou segundo secretário é uma questão de nomenclatura nesse caso. As funções vão ser divididas da mesma forma, tá? Exatamente. Estou de acordo. Aí o Reinaldo também pediu a palavra. Não? Quem pediu? É o Pedro de novo? Almir, Mesmo tá problema bom. do Arnaldo, esqueci de abaixar a mão. Pode dar. Eu pedi, Almir. Ai, Rogério, Machado, desculpe. Ah, Diga. só esclarecer, porque como nós vamos para uma votação, só esclarecer, você acho que é melhor do que eu para explicar isso, você teve mais tempo na presidência. Haverá uma votação agora. Você está presidindo aí presencialmente, tá? Na minha ausência, e porém eu estou presente aqui, tá? Online. Eu não voto porque hoje eu sou o suplente. Porém, se houver um empate, quem que fará esse desempate? Você aí ou terei eu que fazer? Eu queria já deixar claro isso, por causa de haver algum empate, para a gente não ter nenhum problema no desempate aí. Posso dar minha opinião? Não, porque aí É regimental, né? Deixa eu ver o que o regimento fala. Ah, tá, desculpa. Vou Eu compartilhar o entendo que pensamento é o do pessoal Almir. aqui. Que é o que está presidindo a não sessão. pela questão da presidência, mas porque se o Machado desempatar, a cultura teria 2 votos. Por ter iniciado a sessão, né? Então mantém-se até o fim, né? Não, mas independente da cultura ter 2 votos, quem está presidindo a sessão hoje é o Almir, entendeu? Exatamente, concordo com o Era isso que eu Arnaldo. ia dizer. Porque quando você tem... Existem determinados clubes que quando vai se fazer uma reunião, independente do cara ser o presidente do clube ou associação e tal, se elege um presidente. Isso foi o advogado da minha associação que falou. Quando eu fizer a reunião da associação, o Arnaldo não precisa necessariamente presidir a reunião. Pode se eleger, que foi o caso que aconteceu hoje. Então, o presidente da reunião hoje é o Almir. Ah, então tá ok. Então fechamos essa questão. Em caso de empate, o Almir desempata. Beleza, gente. Obrigado, viu? Bem feito, Almir. A Mayra está concluindo aqui, que daí, no caso, a educação que fica sem voto, porque eu vou fazer a vez de ter um desempate. Isso. Reinaldo, seu microfone tá desligado. Ele tá tentando falar. Então é isso, gente. O Eduardo mandou para mim aqui no privado que ele não está conseguindo entrar. Quem? Eduardo, a Giovana está olhando aqui, mas não tem nenhuma solicitação, Reinaldo. Você não está errando o link? Você enviou o link para ele? Ele está no grupo? Porque está pertinho. O link está aí no grupo. Tudo bem, gente? São 20 horas e 5 minutos. Vamos dar início, então? A votação vai ser geral? A Mayra levantou a questão aqui, como que a gente faz o sistema de votação, como que a gente estabelece isso. Se... Falando, a sugestão aqui é cada um... porque quem está lá não vai... Não, eu também acho. É só para deixar registrado. Voto aberto, então. Se alguém tiver contra, por favor, abra o microfone ou se coloca aqui também. A gente dá sequência. Só vamos aguardar para ver se o Eduardo consegue entrar.
Isso, exatamente. Vamos começar, né? Gente, o pessoal que está pedindo para iniciar, que a gente tem o Eduardo que precisa entrar, não conseguiu ainda. Não está respondendo, né? E aí, se ele tiver problema de internet, nós vamos ficar aqui até que Então, vamos dar sequência. Bom, então, abrindo a eleição aí para presidente, aí a Deise vai fazendo a chamada dos titulares aí. Vamos lá. E aí você anota os votos. Alguém acompanha a gente, tá certo? Mayra. Peraí. Ai. Anota os votos também, tá? Ai. Ok. Almira é o último. Rogério. Em quem você vota? Jeca. Cândida. Reinaldo. Cândida. Reinaldo não vota, né? Giovana. Presidente. Joyce. Desculpa, Joyce, queria ficar por último. Só uma observação, nós não estamos ouvindo a votação aqui, tá? Espera um pouquinho que a gente está voltando agora, tá? A gente estava numa área de sombra de A Deise vai internet. repetir quem já votou e em quem votou. Então, aqui primeiro foi a Mayra, né? Mayra votou na Deise. Rogério votou no Reinaldo. A Cândida votou no Reinaldo. A Giovana votou na Deise. Agora é a Joyce. Tá pela ordem, tá, Joyce? Joyce está pensando. Eduardo, tá aí? Tá. Arnaldo. Nossa, gente, que votação difícil, né? Mas tudo bem. Cara, um é presidente, outro é vice. A gente não vai ficar chateado. Pode votar, tranquilo. Não, então tá. Então, eu vou no Jeca, vai. Jeca não, Reinaldo. Roberta. Eu voto no Reinaldo. Reinaldo. Rita. Rita. Deise. Vânia. Oi, Vânia vota no Reinaldo. Reinaldo. Lucas. Hoje também não sabe ser lavado assim, né, meu? Eu sei, então. Luque. Luque. Não ouvimos, Lucas. Não saiu sua voz. Fala para ele pôr no chat. Tô abrindo, mas não dá para escutar? Tá bem baixinho, fala de novo. Deise. Seco. Reinaldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou a Joyce. O Machado tinha avisado que eles estavam ruim de sinal. Joyce votou no Reinaldo. Estou chamando ele. Mas também não vai fazer diferença. Só preciso registrar o voto da Joyce. Reinaldo. Aí. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Reinaldo, 4, Deise. Certo? Todo mundo votou? Você põe aqui. Escreveu seu nome de novo. 4. Vamos lá. Agora secretário. Secretário. É a Cândida e o Pedro.
É que os dois querem segunda, não vai dar. É que eu acho, como os- Vocês vão atuar cada um fazendo a sua facilidade, a sua identidade, entendeu? É só uma questão de nomenclatura, não tem diferença. Gente, por mim, dito isto, tá tranquilo qual cargo for, para mim eu tô aceitando. Pode ser o primeiro, pode ser o Mas segundo. ali outra pessoa pode ajudar. Estou contigo. Eu me coloco à disposição. Eu também. Primeiro e segundo. o Pedro Pedro primeiro. primeiro. Por Secretário. aclamação. Pedro primeiro, secretário. Presença nas reuniões. Que acho que a ideia é o primeiro que representa, o segundo só representa se o primeiro não vier, né? Não, Mas aí não a gente tá necessariamente. Não. O secretário tem numa reunião Que a gente tem que ter quem essa vai flexibilidade, né? vai ter essa facilidade, eu acho que é um É. acordo deles, É, de fazer assim, uma ata, gente. Assim, Tem gente, o que precisa ficar muito bem claro, porque não é a convivência do grupo, mas assim, porque como já vinha caminhando, todo mundo trabalhava junto, todo mundo ajudava todo mundo, não é o caso, tipo assim, tô de segundo, vou deixar o primeiro que se vire, né, que faça tudo sozinho, não é esse o caso. Agora, Vamos dividir. diferente do vamos- presidente, que não tem muito Posso essa falar? questão, né, ele vai representar. É. Sim. Posso falar? Ó, dos titulares, pela questão aqui, está ficando o Pedro de primeiro secretário, a Cândida de Isso. segunda. Alguém tem alguma objeção? Gostaria de abrir microfone, se colocar os titulares, dizer sobre isso, senão a gente entende como tranquilo e operante. Ok? Tá bom? Fechou? Eu acho que quem tem seu. Desculpa, eu não sei se isso foi falado e eu perdi, mas quem tem que se manifestar é o Pedro e a Cândida. Pelo que eu entendi, os dois estavam pleiteando o segundo Mas eles- secretariado, é isso? Eles Ou já se fizeram, acordaram? Sim, Ah, para se mim, acordaram? eu já declarei que tá tranquilo assumir a primeira função desde que a gente Ah, então acerte belezinha. a delegação de tarefas, né? Obviamente que nada me impede de, Arrasou. sei lá, fazer uma ata de vez em quando, enfim, né? o Reinaldo Não, está então, pedindo a peraí, palavra. gente. Deixa eu só falar, o Eduardo falou para mim, só para constar. A gente entende. A fala para ninguém quer saber mais, tá? Quem perguntou aquele corte? Né? Fala assim, ó, depois ninguém perguntou. Ô, gente, peraí, vamos só colocar uma ordem aqui. Eu te fala. Uma dúvida. Peraí, Pedro, o Reinaldo, a gente já fala, dá a palavra para você, mas acho que o Pedro falou alguma coisa que gerou uma dúvida. Fala de novo, Pedro. Eu disse que eu não me importo de estar no primeiro secretário, mas desde que a gente acorde, né, essas funções, as delegações de tarefa, desde que já foi proposto. Obviamente que eu não me importo de vez ou outra ter que fazer uma ata, escrever algum edital, enfim, né? É só isso, é só essa pontuação. Sim. Eu acho que você está falando isso dito que a Mayra falou, né? Que a Cândida escreve, aí, então supostamente a Cândida que vai fazer essa parte de documentações, é isso que você está querendo dizer, né? Beleza. Exatamente. Tranquilo. E aí, gente, a Cândida também quer falar, depois o Reinaldo tinha pedido a palavra. Pode passar para o Reinaldo primeiro? Que ele tinha chamado? E só para reforçar essa questão, Pedro e a Cândida, vocês não deixam de ser setoriais, apesar de ser secretários, né? Então, você continua sendo do teatro para discutir com a Roberta eternamente, a Cândida também com literatura, isso não tira da titularidade também. O Reinaldo, você tinha pedido a palavra e depois a Cândida. Tá, só para registrar, o Eduardo mandou para mim aqui que está tudo travado lá, que ele não está conseguindo, e que se ele botar, o voto dele seria em mim, só para... A Roberta falou aqui também. Tá. Beleza, a Cândida vai falar também. Pedro, adorei estar junto contigo, já estivemos juntos outras vezes, e é isso. Tem uma parte que eu não entendo, por exemplo, a tecnologia, eu sou tosca, sofro de tosquice tecnológica. Então, acho que a gente vai fazer uma boa dupla, sabe? Um abraço, adorei, vamos trabalhar juntos. Abraço, Cândida. Obrigado.
Acho que é isso. Bom, depois essa parte de porque o que tem assim, de diferente na questão do secretariado é a gravação das reuniões, que depois vai para o canal do YouTube, aí a nova diretoria vai definir se isso permanece, se não permanece, né? Até então vinha num caminhado interessante, porque quem não está aqui na reunião consegue ver depois, né? Enfim. Gente, então agora são 8h17, a gente precisa avançar para a segunda pauta, né? Então ficou estabelecido aqui a eleição de presidente o Reinaldo Facchini, vice-presidente a Deise, primeiro secretário Pedro e a segunda secretária Cândida. Isso. Certo? E a segunda pauta agora a gente vai tratar de calendário de reuniões. Só para também esclarecer, a gente entende como é importante trazer a experiência do que foi, porque pode servir para uma nova gestão. Antes dessa nova composição, havia um acordo de horário de reunião, dias de reunião, local de reunião. Nesse caminhar todo que a gente trouxemos as reuniões do Conselho aqui para a Secretaria de Cultura. A Joyce pode me corrigir, mas acho que a gente fez 2 ou 3, aí deu pandemia, cada um para sua casa, não tinha mais jeito, e aí entrou a questão virtual aí, né, que está até hoje. E a única coisa que a gente se colocou, eu me coloquei muito na ocasião, como poder público, eu sugeria de a gente não fazer reuniões em sábado, domingo, feriado, porque é o dia que você se reserva, o dia que você também descansa, porque todos aqui estão voluntariamente, já não estão ganhando, tá 2 horas dedicadas aí por mês ou mais, né? Se precisar das extraordinárias, no caso, ou estender para mais 1 hora de cada sessão, como prevê o regimento, já é uma dedicação, né? Então, da minha parte, na ocasião, que eu pedia que fosse em dias úteis, e aí, na ocasião que estava em pandemia, colocou-se o horário das 16 horas e das 18 horas em alternância, porque estava todo mundo em casa, conseguia. Hoje, a gente já tem uma nova configuração, né? A gente tem uma boa parte aqui de pessoas presencialmente, também no virtual, então, acho que isso muda um pouco a configuração. E aí, a questão de dias, né? O que a gente vinha trazendo até então, havia um pleito de pessoas que, se fizesse assim, ó, toda segunda-feira, alguém talvez não pudesse vir porque coincidia que era o dia que ele estava dando aula. Acho que eu vi alguém escrevendo no grupo lá. É o dia que eu dou aula. Então, nesse exercício, nessa dinâmica, a gente tinha proposto de fazer todo dia 25 de cada mês. E se fosse um feriado, ou sábado ou domingo, que seria no subsequente. E aí, coincidia de ajudar aquele que, naquele mês ele não estava, mas no próximo mês garantiria dele estar. E também a ressalva de que o titular não está, o suplente na área. Ele que, né, assim, é claro que o secretariado tem essa função também de fazer a convocação, notificar todo mundo. Geralmente, o titular, quando vai faltar, ele avisa o secretário, avisa o presidente, e este também pode acionar o seu suplente, mas nenhuma força melhor do que o seu próprio parceiro de falar, Deise, eu não consigo estar hoje, vai lá, pelo amor de Deus. Então, é um exercício bacana. Não, aliás, eu acho que devia ser da responsabilidade do titular formar o suplente, que é mais fácil, né? Olha, eu não vou poder ir, você vai, tal. Às vezes acontece o suplente também não poder, mas eu acho que essa dinâmica é melhor, né? O próprio titular avisa o suplente. Isso. Né? Aí agora eu acho que pode abrir também a palavra para quem está online e quem está aqui, para também trazer suas considerações, se isso se seria dia 25, ou se seria dia 1º, ou se um dia fixo, ou essa questão do sábado, de repente, nessa formação atende melhor. Só que daí vai respeitar aqueles que não atendem essa configuração, né? Aí, uma outra situação. Eu acho que pode abrir para as considerações. Reinaldo. Fala aí. Boa noite. Só vou falar ser sincero, para mim, de sábados é bem complicado, porque eu sempre estou viajando aos sábados e o dia que eu mais trabalho é sexta, sábado, domingo. Então, para mim, seria bem complicado. E às vezes nem online dá para eu participar, porque meu evento às vezes é o dia todo, e aí não daria para participar. Então, e hotel também depende muito de internet, não é cada lugar que está. Estava em Rondônia agora que era horrível. Então, assim, é bem complicado, tá? Até porque a gente vai para o Peru, né? Eu e você. Vai cair. Vai cair, gente. A gente retorna no mesmo link. Fala mais. Eu sugiro que continue na questão do dia 25. Eu acho que é um calendário legal, variável, atende todo mundo. É a minha sugestão.
excetuando sexta, sábado, domingo ou feriados ainda? Até então a gente vinha. O dia 25 é no sábado, então faz na segunda-feira, que é o próximo dia útil. Ela quer saber se a Sim. Incluiria. Não, só dias sábado e úteis. domingo. Almir, me dá uma palavra um segundinho de novo. Vou sair fora daqui a pouco de novo. Para vocês, artistas, porque você está colocando a sexta, deveria ser inclusa. Eu penso que sexta é muito usual para Sim. trabalho. Até então vinha nessa questão, né? Os dias úteis e quando era feriado, para o próximo dia subsequente. O Arnaldo que pediu a palavra? Machado. Levantou a mão. Aê. Não, eu levantei a mão, mas deixa o Machado falar primeiro por causa da acessibilidade deles. Oi? Eu levantei a mão, mas deixa o Machado falar antes por causa do problema de conexão dele. Tá joia. Machado? Eu já estou pipocando aqui de novo, provavelmente eu vou cair outra vez. Então, eu só queria parabenizar aí a nova mesa diretora, né, a nova composição, desejar boa sorte a todos eles e dizer que vamos estar sempre aí de braços abertos. Fico muito feliz aí com o Reinaldo na presidência, né, a sociedade civil. Nós até conversamos isso há algum tempo atrás e eu fico muito feliz com isso. E a gente vai estar sempre à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Obrigado. O Reinaldo está levantando a mão. O Arnaldo. Tá esquecendo de mim, Almir, pô. Desculpe. Pessoal, só de repente uma coisa que vocês podem pensar em questão de reunião, todo mundo tem algum problema em algum dia da semana. Eu, por exemplo, eu vou dar aula de segunda a quinta, então, às vezes, nesses dias de aula, eu até consigo escapar, vir depois e tal, e trabalhar, ou seja, nesses dias está tranquilo. O meu problema é a sexta-feira, né? Na sexta-feira eu desenvolvo atividade espiritual aqui, né? Eu sou sacerdote de Umbanda, então esse dia eu não posso me comprometer. Agora, de repente, uma ideia seria cada reunião a gente marcar para um dia da semana. Essa próxima reunião, essa reunião foi na terça, a próxima é na quarta, a outra na quinta, e assim por diante. É uma ideia. Peço a palavra. Na verdade, a gente já tentou esse formato também, mas eu acho que o que deu mais certo foi deixar sempre no dia 25, porque as pessoas se confundiam muito, e no dia 25 é sempre dia 25 e automaticamente cai em dias diferentes da semana. E como tem uma reivindicação aqui, acho que de boa parte dos artistas, deixar de segunda a quinta, caiu na sexta, no sábado, no domingo, daí transfere para segunda-feira imediatamente depois. O que vocês acham? Perfeito. O Reinaldo está pedindo a palavra. Também peço a palavra. Eu gostaria de pedir assim, o que acontece? Agora eu vou estar falando como secretário como representante do circo, tá? Eu gostaria de solicitar que essa reunião pudesse ser ainda no começo de março. Por quê? Tem um grupo chamado La Mínima, que é um dos ícones do Brasil na parte de circo, e eles foram aprovados pelo PROAC, e eles vão estar passando por prefeito com 2 espetáculos. E eu gostaria muito de solicitar uma reunião para a gente estar vendo isso, que eu queria realizar em Pirassununga ou em Intercirco. Eu ia fazer em Santa Rita, mas como eles entraram em contato comigo, eu gostaria muito de fazer aqui em Pirassununga, para trazer para vocês, para poder como eu estarei indo para São Paulo no congresso agora, eu poder falar com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo para ver se consigo a verba para fazer. Mas, para isso, eu queria estar fazendo uma reunião com vocês aqui, para a gente chegar para o secretário de Cultura de Pirassununga, se existe, para ele trazer para cá esse festival de circo, tá bom? Então, eu solicito que seja logo no início. Legal, acho que a Joyce vai falar também. Aí eu também tenho um apontamento em relação a essa indicação de pauta, o mesmo teor, mas aí vamos passar para a Joyce.
Vamos lá, já pegando o gancho do Rei aí, que já tem uma pauta, se ficar decidido que as reuniões serão no dia 25, como a própria Daisy disse, obviamente um mês vai ser segunda, outro mês vai ser terça, né? Ele já tem essa alternância, e aí então a gente pode marcar uma extraordinária para o início de março, também sou a favor disso, até porque eu preciso trazer para o novo colegiado a prestação de contas de 2022, que não foi feita ainda em virtude da aprovação da lei, e né, a gente sempre termina os borderos em dezembro e faz isso em janeiro, e aí tinha a composição de mesa, então a prestação de contas de 2022 ainda não foi realizada. Então eu preciso trazer esses levantamentos de valores de fundo, extrato, tudo o que aconteceu, e como estamos financeiramente hoje. E uma outra ressalva também é para a gente não esquecer que de segunda-feira nós temos as reuniões da Câmara Municipal. A nossa participação junto à Câmara é sempre importante, a gente sempre também participa das sessões. Então, se ficar, né, dia 25, obviamente, a cada X meses vai cair a reunião na segunda-feira. Mas também só para a gente trazer esse olhar, tá bom? A joia. A Giovana fez um levantamento aqui, pela questão dos dias 25, vai ter uma variedade aí, entre segunda, terça, quarta, quinta, tem algumas que cai de sexta, que daí mudaria, e assim por diante. Mas ainda a gente não sacramentou isso, Acho né? que a gente tinha que primeiro votar essa questão do cronograma, ver se fecha. Deixa eu só completar o que o Reinaldo falou e o que a Joyce também complementou. Eu também ia fazer essa questão da indicação da próxima pauta, até depois passar isso para os secretários. Todos os conselheiros podem fazer indicação de assuntos. O grupo de WhatsApp ele é super funcional, mas o oficial seria por e-mail, mandar lá, né, a indicação de pauta. Eu também tenho uma porque fui procurado pelo Desvio Coletivo, que é um trabalho grande aí com projetos cegos, que também foram contemplados no PROAC, e a gente já está em negociação para eles virem para cá desenvolver uma oficina e intervenção, né, na cidade. E também a questão do Festival Conselho Becker, né, gente? Que nós não vamos deixar isso morrer, ou vamos. É que a reunião está se perdendo um pouco. Mas é só para questão de pauta. Daí é escolher a importante. data. Isso. Então, Aí depois peraí, vamos... a gente fecha o cronograma, depois a questão que o Reinaldo colocou, e depois que a Almir colocou. Então, vamos... por e-mail. Então, assim, vamos lá, gente. Em relação à data de ser todo dia 25 de cada mês, se for uma sexta, feriado, sábado ou domingo, a gente transfere para o próximo dia útil, é isso? Alguém é contra? Alguém gostaria de opor? Tudo certo? Não é isso, Deise. Todo dia 25, exceto sextas. Deixa eu só Deise terminar de sábado e feriados. Joyce, acho que vai cair a... Eu ia falar a ligação. Almir. Oi. Só para complementar, acho que pode ter um adendo aí, porque quando, por exemplo, tiver uma coisa, acontecendo alguma coisa na Câmara Municipal, que cai na segunda, e o assunto é importante, que aí vai existir um comunicado, passa para terça-feira a reunião, no caso, ou para outra semana. O que você acha? Eu acho interessante, até porque é interessante que, inclusive, os conselheiros vão para a Câmara, né? E pleiteiem, né, as brigas, enfim, vamos dizer assim, né? A Joyce, antes de cair, Joyce. Eu esqueci de baixar a mão. Então tá bom, a gente falta pouquinho. Pedro. Não, é só, essas pautas que estão sendo levantadas vão ser ainda acionadas por e-mail, né? Só para saber isso. Ok. Vai cair a ligação, então a gente... A Dio vai derrubar tudo vocês, a gente volta em 1 segundo, porque ela é rápida, gente.